Então, dando prosseguimento aí à aula anterior, hoje a gente ainda continua a falar sobre as superfícies quádricas, porém aquelas que são chamadas de quádricas não centradas, ok? Então, vou escrevendo aqui, tentando organizar o que eu vou falando. Vou ficar aqui, né? Então, vou colocar assim, ó, quádricas não centradas. Então, vocês devem lembrar do que a gente falou anteriormente sobre superfícies quádricas, que elas são regidas por uma espécie de fórmula geral, não era? Vocês lembram que essa fórmula tinha esse aspecto, né? Mais ou menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, b ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado, somado ou subtraído, né, com z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Né? Então a gente viu que essa daqui era chamada a fórmula geral ou expressão geral das quádricas. Né? Fórmula geral. Porém, dessa fórmula geral, né, isso é para as chamadas quádricas centradas, que ela funciona. Né? Para as chamadas quádricas não centradas, essa fórmula geral ela tem uma pequena modificação. Né? Essa modificação acontece com um desses termos ao quadrado aqui, que na verdade eles passam a ser de primeira ordem. Tá? Então, colocar assim, ó, fórmula geral das centradas, né? Que é a que a gente viu até então. Então, das não centradas, elas teriam uma formulação geral desse tipo, ó, x. Vou colocar aqui embaixo. Também mais ou menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado, né? É igual a c vezes z. Né? Então não teria esse termo 1 aqui desse lado, eu passaria para cá e fazendo todo aquele jogo com os coeficientes, o que eu teria basicamente era isso, uma soma alternada ou não, né, de termos quadráticos iguais a uma constante multiplicado pela coordenada z, certo? Porém, essa não é a única forma de se expressar isso. Também tem, digamos que eu faça essa soma alternada ou não, né, com o x ao quadrado e o z ao quadrado, por exemplo. Então aqui seria z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a b vezes y. Né? Ou ainda, se a gente faz esse jogo aqui com as coordenadas y e z. Então a gente teria mais ou menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais ou menos, z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a vezes x. Tá? Então são as três variantes possíveis, né, de se expressar essas chamadas quádricas não centradas. Então, relembrando, enfatizando, quer dizer, o que muda aqui, ó, são esses termos de primeiro grau, ok? Então, essas aqui que constituem as expressões para as chamadas quádricas não centradas. Beleza? Então, aí, como que a gente vai decidir sobre qual quádrica estamos falando, né? Aí a gente tem que olhar esses sinais, né, que aparecem na fórmula, tá? Então, assim, eu vou prosseguir de agora em diante, quando for falar em termos teóricos, vou utilizar só essa primeira fórmula, tá? Mas ficando claro de que ela não tem nada de especial, poderia ser uma das outras duas variantes também, beleza? Então é só para ilustrar mesmo a ideia. Né? Então, uma variante possível dessas fórmulas está naquilo que a gente chama de paraboloide elíptico.
Deixa eu escrever aqui. Paraboloide elíptico. No que consiste, né, esse paraboloide elíptico? Ele vai acontecer quando não houver essa soma alternada, né? Quando os dois termos quadráticos aqui eles são positivos, certo? Então a forma geral do paraboloide elíptico seria algo do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a c vezes z, certo? Então aí o porquê do elíptico no nome dá pra gente perceber até pela estrutura da fórmula, né? Porque olha só, se eu tivesse igualando isso daqui a 1, como a gente fez lá nas cônicas, isso aqui seria simplesmente a equação de quê? De qual curva? Alguém lembra? Se eu igualasse essa soma de dois quadrados aqui a 1, seria qual curva resultante? Ninguém lembra mais? Elipse. Exatamente, seria elipse. A elipse centrada, né? Na origem. Com seu eixo maior e o eixo menor sendo determinados pelos valores de A e B, né? Porém, aqui a gente tem uma constante multiplicado pela terceira coordenada, né? Já que estamos falando de uma figura tridimensional, certo? Então, essa é a forma geral do chamado paraboloide elíptico. Lembrando que ele também pode ser assim, ó, a soma dos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a by, tá? Então, só para enfatizar de que essa primeira expressão que eu estou utilizando, ela não tem nada assim de excepcional, ela não é especial em relação às outras, tá? Então é só para ilustrar a ideia geral, ok? Deixa eu ver aqui. Então, até aí tudo bem? Alguma dúvida? De boa, né? É o que eu falei, essa parte do conteúdo ela é muito tranquila, é muito. A gente simplesmente pega aquilo que já foi feito lá com as cônicas, né, e coloca uma coordenada a mais. Então as estruturas se preservam e tudo. Então não há muito o que complicar nisso aqui não. O que pode complicar um pouco é quando a gente fala do conceito de traço, né, dessas superfícies. Aí só complica porque vai envolver uma espécie de sistema de equações, então vai depender da sua habilidade algébrica de resolver esses sistemas para conseguir encontrar aquilo que se pede quando a questão envolve traços, né? Depois a gente vai resolver uma questão falando sobre isso. Eu vou aproveitar aqui o gancho e já vou falar sobre traço logo, né? E vou aplicar logo um exemplo. É melhor do que ficar indo e voltando, né? Então, vou fazer aqui. Então, como eu disse, essa expressão ela simboliza o chamado paraboloide elíptico ao longo dos eixos OY, OX, né? Ou seja, partindo da origem dos planos X e Y, né? Não for fazer um exemplo, eu coloco aqui no GeoGebra para a gente entender bem como é que funciona isso, né? Então, se eu for falar aqui, por exemplo, de traço de um paraboloide elíptico no plano cartesiano convencional, né, que a gente conhece pelo x, origem, y, né, x ou y, ele seria como é que eu vou colocar? Vou escrever isso aqui, acho que fica mais fácil. Traço no plano x, o, y, né? X, origem, y. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, o plano cartesiano que a gente já conhece, tá? Com coordenadas em x e em y, beleza? Então, traço no plano x ou y é simplesmente isso, tem essa imagem geométrica na cabeça, ok? Então, traço nesse plano cartesiano bidimensional mais convencional para a gente, ele
é a origem. A origem que no plano tridimensional, como a gente está falando aqui de superfícies, coincide com as coordenadas 0, 0, 0, né? 0 em x, 0 em y e 0 em z, né? E aí o que eu posso acrescentar? Tá, se eu vou pegar aqui eu traço no plano x, o, y com essa origem, né? Tá. Vou primeiro escrever aqui como é que ficaria então o traço nesse plano. Se eu só estou considerando o plano x e y, significa que eu zerei o z, né? Então a nossa equação ficaria assim, ó, representando essa primeira situação, a equação do traço, tá? Ficaria x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado, né? Igual a... Como que eu vou escrever isso? Não, deixa eu representar de outra forma. Tá. Eu teria que partir da outra equação. Eu vou partir aqui, ó, dessa equação. É z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a by. Tá? Eu estou pegando essa primeira equação, né? E como eu estou considerando esse plano cartesiano x ou y, significa que z vai ser zero nessa equação aqui. Beleza? Então a equação ficaria x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a by, né? Aí você passa o a multiplicando, né? Ficaria como x ao quadrado igual a ao quadrado by, né? Aí, se vocês lembrarem lá do conteúdo sobre parábolas, o a é uma constante, é um número. O b também, o produto de dois números é outro número. Você pode chamar isso aqui de p e a sua equação ficaria assim, ó, x ao quadrado igual a py, né? Que nada mais é do que o quê? Que equação é essa daqui, gente? Lá das cônicas a gente viu isso, né? Que equação é essa daqui? Ninguém lembra? Essa altura do campeonato, ninguém lembra aí das cônicas mais? É a equação da parábola? Exatamente. A parábola também toda bem comportada, né? Centrada lá na origem e tudo mais, né? Então, essa daqui é a equação da parábola, né? O que isso quer dizer? Que o traço de um paraboloide elíptico, né, no plano x ou y, x origem y, é a equação da parábola, é a própria parábola, né? Então, se a gente fosse representar isso, vou tentar fazer um esboço aqui antes da gente partir lá pro GeoGebra. Ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Assim. Primeiro, faça aqui o nosso plano tridimensional. Por conveniência, eu vou chamar esse aqui. Vou pegar a origem, né? A parábola seria assim. Se eu colocasse o z, x e y aqui na origem, z para cá, né? De uma forma como a parábola para ela ficar desenhada nesse sentido. Vamos ver. Tá, se eu estou anulando o plano em Z. Não vou.
fazer essa análise depois. Vou só ilustrar aqui mesmo, independente da equação que temos ali. Então o nosso paraboloide ele ficaria mais ou menos assim, ó. Certo? Aí o traço seria eu pegar, por exemplo, um segmento aqui cortando essa parábola, digamos assim, em relação ao eixo Z, né? Seria um corte nela feito dessa seguinte forma. Por exemplo, esse corte aqui, né? Aí, levando em consideração a curva que está abaixo de nós, o desenho formado aqui, ó, em vermelho, seria também uma outra parábola, tá? Então, isso dizendo que quando você pega o traço em relação a qualquer um dos eixos coordenados, né, a figura que você vai obter aqui dentro vai ser o desenho de uma parábola, né, no caso do paraboloide elíptico. Ok? Não sei se ficou muito claro, mas é só uma ilustração da ideia mesmo. Beleza? Então, aí depois a gente vai ver o que acontece quando esse coeficiente aqui, por exemplo, né, coeficiente B, ele é negativo ou coisa parecida. A gente vai ver o que isso influencia no formato ou na posição, né, para ser mais exato, do paraboloide, tá? Então, esse é o chamado paraboloide elíptico, beleza? Aí temos uma outra variante dessas quádricas não centradas, que é o chamado paraboloide hiperbólico, né? Vou colocar ele aqui embaixo. Hiperbólico. Esse paraboloide hiperbólico é aquele que eu mencionei na aula anterior, né? Falando que ele é a base de uma geometria criada lá no século XIX, chamado de geometria hiperbólica, né? Então, a ideia básica dela é a seguinte, ó. Em vez de você considerar o plano euclidiano, né, que ele é retinho, todo bem comportado e tudo, você considera todas as construções geométricas sendo feitas nessa figura que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco lá no Gnuplot, chamado de paraboloide hiperbólico. Ela parece uma sela de cavalo, sabe? É algo meio assim, ó. Aqui pra cá, né? Assim eu acho. Continuando assim, né? Então é uma figura bem estranha, né, nos padrões da geometria clássica. Aí, em figuras assim, por exemplo, você consegue ter a soma dos ângulos internos de um triângulo ser sempre menor do que 180 graus, por exemplo, né? Então, as consequências disso aí são bem estranhas e deu origem a toda uma nova geometria, toda uma nova forma de se estudar os objetos geométricos, né? Então, bem legal. Provavelmente, não sei, dependendo de quem for dar essa disciplina para vocês lá no final do curso, né, de geometrias não euclidianas, provavelmente essa geometria hiperbólica vai ser mencionada, né? Embora um estudo mais aprofundado dela seja pertinente a um curso de pós-graduação, né? Mas os elementos, pelo menos, vocês têm que conhecer, né? Beleza? Aí tem a geometria riemanniana, geometria fractal, que são as mais famosas, assim, mais mencionadas em cursos de graduação, né? E outras tantas geometrias que foram possíveis criar desde então, né? Então, voltando aqui, o paraboloide hiperbólico, ele é um objeto geométrico regido por uma equação muito semelhante a essa que a gente fez aqui, ó. Vou até copiar. Aqui, ó. Muito semelhante a essa equação aqui. Então,
o que que tem de diferença? A única diferença é isso aqui, ó. Esse sinal aqui dentro, né? Então, e faz sentido, por quê? Porque se eu tenho essa figura aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado, essa equação quer dizer, né? Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Isso aqui dá origem a qual cônica? Essa aqui que eu escrevi em cima dá origem a qual superfície, a qual curva cônica? A hipérbole. Então daí o nome paraboloide hiperbólico, né? Da mesma forma que o outro tinha o elipsoide no meio, né? Esse aqui, não, elíptico, quer dizer, tinha um elíptico no meio por causa da estrutura do lado esquerdo da equação, né? Então, assim, só para servir de gancho, assim, caso vocês precisem, sei lá, numa avaliação, um exercício, algo parecido, não tem lá um material de consulta por perto, né? Você pegar o gancho assim de que a própria estrutura da equação te dá dicas sobre o que ela é, certo? E o fato do segundo membro ser uma função, ser uma coordenada aqui que está no primeiro grau, te dá a seguinte pista, ó, você tem alguma coisa, sei lá, elevado a segundo grau, igual a uma constante vezes outra coisa elevada ao primeiro grau, né? Então, é uma parábola, como a gente acabou de ver. Então, do lado esquerdo induz a ideia de parábola, e do lado direito induz a ideia de que é uma parábola, e do lado esquerdo induz a ideia de que se trata de uma hipérbole. Então, paraboloide hiperbólico. Tá? Então, só para ajudar assim, a criar essa abstração, né? esse senso, né, de que você não precisa ficar memorizando nomes e equações e tudo. Você consegue pistas sobre o que você está trabalhando na própria equação, sobre o nome dela, inclusive, né? Então, como eu disse anteriormente, essa não é a única forma, né, do paraboloide hiperbólico. Você pode ter aqui no lugar do y ter o z, né, dividido pelo c ao quadrado, igualado a b vezes y, ou algo parecido, né? Então, o termo z está do primeiro grau não é uma característica própria da ordenada z, tá? Poderia ser qualquer outra ordenada. Isso só vai mudar a orientação do paraboloide, beleza? Então, vou ver aqui. Então, vou pegar assim, falar também sobre o traço, né? Então, o traço aqui de acordo com essa equação, a gente poderia descrever bem assim, ó, tipo o traço no plano x, origem y, né? Então, quem é o traço da nossa equação, da nossa superfície nesse plano considerado? Aqui eu já escrevi o plano x, origem y, só para facilitar e colocar o z igual a zero, tá bom? Esse é o objetivo. Então a gente vem na equação x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado e igual a zero, né? Então, lembrando que quando você fazer o traço no plano x ou y, significa que a coordenada que não está expressa aqui, ela vai ser tornada igual a zero, tá? Nesse caso significa que o z é zero, beleza? Então, continuando, o que isso significa? Significa que você tem uma equação assim, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a y ao quadrado sobre b ao quadrado, certo? E agora, como é que seria a solução dessa equação aqui, gente? Você tem basicamente duas formas diferentes de resolver essa equação. Vou até escrever ela para cá para escrever melhor. Assim, x ao quadrado igual
y² sobre b ao quadrado. Né? Então a gente tem basicamente duas maneiras distintas de expressar qual seria o resultado. Né? O fato de ter ao quadrado, né, por exemplo, você faz assim, tira a raiz dos dois lados, né, você teria como solução x sobre a igual a y sobre b, né, ou ainda o x sobre a igual a menos y sobre b, certo? Em ambos os casos, o que você tem no final das contas? Ó? Passa esse termo do segundo membro para o primeiro. Né? Aí vai ficar assim. Ó. Fica x sobre a menos y sobre b igual a zero. E aqui, x sobre a mais y sobre b igual a zero. Né? O que são essas curvas, não sei, essas equações aqui que eu acabei de escrever, essas duas? Elas denotam que tipo de objeto algébrico? Que tipo de curva? Que tipo de... Enfim. Na geometria analítica, essas curvas representam o que? Essa equação aqui. Olha só, você tem o x elevado a uma potência, ou seja, o x é no grau 1 e o y também no grau 1. Ambos sendo multiplicado ou dividido por uma constante, né? Que é indiferente qualquer que seja. Certo? Então, nesse caso, qual seria essa curva? Ó, olha mais para cá. Ó. X sobre A menos Y sobre B, né? Igual a zero. Se a gente tirar o IMC disso aqui, vai ficar assim. Ó. Bx menos YA igual a zero. Né? Isso daqui é uma equação de quê? Alguém lembra o que é isso? Não? Vocês já esqueceram sobre como se trabalha com retas, como se representa e tudo? Isso aqui, ó, equação da reta. Da mesma forma, se eu tivesse x sobre a mais y sobre b igual a zero, a gente teria bx mais ay igual a zero. Né? Em ambos os casos, equação da reta. Né? Significa então que o traço de um paraboloide hiperbólico no plano x, origem y é esse par de retas aqui. Né? Pode ser representado dessas duas formas. Certo? Isso aqui, ó. Retas. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Deixa eu ver aqui um exemplo para a gente ilustrar. Né? Quando visualiza, tudo passa a ficar mais fácil. Vamos pegar aqui a equação 4x² menos 9y² menos 36z igual a zero. Né? Aí eu pergunto para vocês, como que a gente pode fazer para visualizar qual é a curva que essa equação aqui está descrevendo? E agora? Como é que a gente pode fazer para descobrir qual é a superfície descrita por essa equação? A gente tem que colocar nesse formato aqui, ó. A gente sabe, por ter um termo z, podia ser outro, né? Podia ser outra coordenada. Por ter a soma ou a diferença ou a soma intercalada, né, de dois quadrados, né, com um termo de grau 1, né, com uma coordenada com grau 1. A gente já sabe que se trata de uma quádrica não centrada. Né? Aí a gente precisa saber se essa quádrica é um paraboloide elíptico
ou um paraboloide hiperbólico, né? Em ambos os casos a gente tem que colocar nesse tipo de formato aqui, né? Ou nessa primeira equação ou nessa segunda equação. A posição desse sinal aqui entre os termos quadráticos é que vai definir se é um paraboloide elíptico ou um paraboloide hiperbólico. Então vamos ver aí, fazer umas manipulações, né, para ver se sai alguma coisa. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é passar esse termo de 1 grau para o lado direito, né? Então vai ficar assim, 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado igual a 36z, né? E agora, o que a gente pode fazer? Para dividir aqui por alguma coisa ao quadrado, menos também o y sobre alguma outra coisa ao quadrado, né? A gente pode fazer assim, para simplificar ao máximo, dividir por 36 em ambos os lados da equação. Assim a gente tem 4x ao quadrado sobre 36 menos 9y ao quadrado sobre 36 igual a 36z sobre 36, né? Aí o que a gente identifica? Ó, o 4 e o 36 dividem entre si, sobra quanto? Quanto dá 36 dividido por 4, gente? 9. Menos. Agora 9 dividido por 36. 4 igual a 36 por 36 vai dar 1. Então, igual a z. Aí eu pergunto, quem é essa superfície aqui? É o hiperbólico, por quê? Por causa do sinal negativo aqui entre as potências. Você vê que essa equação está muito parecida com essa daqui, né? Então, vamos visualizar aí como é que seria essa curva. Vou colocar aí para vocês no... Cadê? Vocês estão visualizando a tela do Gnuplot? Então, vamos colocar a equação. Então é 4, deixa eu colocar aqui no teclado, peraí, o modo 3D, né? Aqui, fechar o modo 2D. Vamos colocar a equação. Aqui no caso é 4, vou colocar naquela forma linear, né, que é mais fácil. 4 vezes x ao quadrado menos 9 multiplicado por y ao quadrado, né, menos 36 multiplicado por z igual a 0. Tá aí, ó. Esse é o nosso chamado paraboloide hiperbólico, né? Aí por quê, ó? Tá vendo? As parábolas quando a gente olha por esse ângulo, né? E a hipérbole quando a gente olha assim, ó. A gente vê esse desenho que aqui não tá muito claro não, mas é mais assim também, ó. Outra parábola aqui. E é isso. Então vou salvar essa figura. Como eu falei para vocês, né? Lembra a chamada sela de cavalo, né? Aí
eu ver, colocar ela assim no gráfico. Então, aqui. Vou aproveitar antes de colocar lá. E se a gente trocasse aqui, ó, o sinal, né? Em vez de ser negativo para o positivo. Olha o que a gente obtém, né? Esse é o chamado paraboloide elíptico, né? Aí por quê? Porque nesse sentido a gente vê a parábola, né? Quando a gente não considera aí um dos eixos, qualquer um dos eixos coordenados que seja, né? Que nem esse aqui, ó, estou fazendo sumir o eixo verde, né? Que eu acho que representa o Y, né? Aí eu estou vendo uma parábola no eixo X e Z, né? Aí, se eu não considerar o eixo Z, esse eixo que está em cima, o que eu vejo é uma elipse, né? Então, para saber qual é o traço da superfície, a gente precisa saber qual é como que essa curva, esse novo plano que a gente está intersectando aqui nessa superfície, como que ele vai ser colocado, né? Como que ele vai agir aqui. Ele pode muito bem fazer um corte ao longo do eixo Z. Aí a gente só vai ver elipses de diversos tamanhos, né? Ou se fizer um corte em relação aos outros eixos, a gente vai ver parábolas, ok? Vou colocar aqui, também vou salvar para colocar lá. Deixa eu ver assim. Assim é melhor. Então, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, nesse caso, vamos prosseguir. Deixa eu colocar aqui a tela de novo. Estão visualizando aí novamente a folha de caderno? Sim. Então eu vou só colocar aqui essa figura para a gente prosseguir. Essa primeira é o hiperbólico, né? Vou dizer aqui um pouco. Pronto. Aí eu posso colocar como segundo exemplo. Primeiro, né, especificar que se trata de um paraboloide hiperbólico. Aí vamos colocar aqui um segundo exemplo. Que é a mesma curva, apenas mudando o sinal, né? Só para vocês verem como que essa simples mudança de sinal altera absolutamente tudo na descrição da equação. Aí fica mais
aqui menos. Paraboloide elíptico. Opa. Prontinho. Aí não sei se vocês já deram uma olhada na lista de vocês, mas basicamente os problemas que tratam dessa seção de quádricas, pelo menos a maior parte deles, né, consiste em você fazer manipulações algébricas para descobrir de qual quádrica a gente está falando, igual como fizemos nesse exemplo aqui. Esse exemplo, inclusive, se eu não me engano, ele está na lista, né, mas precisa dar uma olhada lá para descobrir, ok? Então, para a gente exercitar um pouco mais o conceito de traço, eu vou tentar explicar pelo menos através de alguns exemplos, né? Vamos pegar aqui o traço de uma figura, não apenas em relação aos planos, aos eixos coordenados, né, mas em relação a outras possibilidades de superfície, de planos, né, que a gente pode ter. Então, vamos ver aqui, vamos ver se eu pego... pegar aqui uma equação simples, né, de um paraboloide desse tipo, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, sei lá, 8z. Né? Depois eu coloco aqui uma imagem lá do Gnuplot do que seria essa curva. Né? Então, se a gente considerar aqui, para obter os traços, vou colocar um comando assim, obtenha os traços da superfície aí, para ficar um texto mais linear, vou colocar a equação aqui, certo? Aí só falar obtenha o traço não faz o menor sentido para a gente, né? Se ele só fala isso, obtenha os traços e dá a equação em relação a qual você vai obter os traços. Você precisa saber qual plano que você vai utilizar, né, para interceptar a sua quádrica. Então, aí o resultado dessa intersecção é que vai ser uma curva que a gente chama de traço. Okay? Então, só do jeito que está aqui, o comando é completamente incompleto e não faz sentido para a gente. Então, vou colocar aqui a letra A, aí vou colocar o exemplo mais trivial, no plano. Representar assim, YZ, tá? Ou, se vocês preferirem, Y origem Z. Certo? Então, significa o quê? Que eu estou considerando só isso daqui, ó. Vou fazer a representação aqui. Quando eu falo no plano Y, origem Z, significa que eu estou considerando apenas esses dois planos aqui, essas duas coordenadas. Digamos que essa aqui seja o Y e essa aqui seja o Z. Né? O X eu vou deixar propositalmente para cá, porque é ela que vai ser a coordenada anulada. Né? Então, para saber qual é o traço dessa superfície, a gente simplesmente vai pegar a equação dela, né, igual a 8z, e onde tem o termo em x, a gente vai anular. Né? A gente vai considerar aqui x igual a zero. Tá? Aí você vai reescrever, se x igual a zero, zero ao quadrado dá zero, somado com y ao quadrado fica y ao quadrado, igual a 8z. Né? Então, essa daqui é a equação do traço.
y ao quadrado igual a 8z. Se você fosse representar aqui, essa equação simplesmente te daria como resposta essa curva aqui, ó. Tá vendo? Apenas no plano y e z, né? Passando pela origem, tudo bonitinho, né? Então, coloca isso. É isso. Não tem mais o que acrescentar, não. Significa então que essa parábola aqui é o traço da superfície quádrica que a gente considerou no plano y, origem z. Aí eu vou deixar os outros planos como exercício e vou fazer os outros planos coordenados, né? E vou fazer aqui logo um caso não trivial, né? Que seria, por exemplo, no plano não trivial, mas também não tão difícil, no plano z igual a 4, por exemplo. Aí aqui nós já temos uma equação diferente do que simplesmente as origens, né, consideradas. Então, e agora? Como é que a gente faz isso? A gente vai na equação da quádrica, x ao quadrado mais... Opa, aqui eu traço mais... x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8z, né? E onde tem z, eu vou colocar 4. Simplesmente isso. Aí a equação vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8 vezes 4. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 32. Né? Aí eu pergunto para vocês, essa equação aqui, ela denota qual curva? Ela representa qual curva que a gente já estudou? Ninguém? Acho que já sei quais são os tipos de questão que eu vou colocar na prova. E aí, gente? Qual é essa curva aqui, ó, dessa equação? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 32. Ninguém sabe? É uma parábola, normalmente? Não. 2 quadrados, ó. Pensa um pouco. Qual curva envolve aí a soma de duas variáveis ao quadrado? Oi? Fala um pouquinho mais alto, não estou te ouvindo. Elipse. Também não. Seria elipse se fosse assim, ó. Né? E ainda por cima, precisaria saber se o termo que divide o quadrado de x é diferente do termo que divide o quadrado do y. Né? Coisa que não aconteceria aqui, para falar a verdade. Então, qual seria essa equação? Exato, tec-fim, circunferência. Circunferência centrada na origem, né? E qual é o raio dessa circunferência? Raiz de 32? É que aproximadamente, se você fatorando, ficaria o que? Raiz de 2 a quarta vezes 2, 4 raiz de 2, né? Então, seria a fatoração disso daí. Então, isso daqui é uma circunferência. Circunferência com um raio, mas o raio dela não é importante para a gente no momento. Né? Então, se a gente fosse representar, seria algo assim, ó. Aqui.
Claro que é sempre muito bom desenhar com auxílio de softwares e tudo mais, mas por mais precário que fique, né, o seu desenho, é importante você ter a prática de fazer, né, com a sua própria mão. Porque é aquela coisa, né, a gente só sente se sabe mesmo de fazer algo ou não quando você pega para fazer. A teoria é sempre tudo muito bonito, mas na hora que pega para fazer vem as dificuldades, aí você vai saber exatamente o quanto você sabe sobre aquilo. Então primeiro aqui, o nosso paraboloide ele seria representado assim. Vou fazer um desenho aproximado aqui dele. Só que dessa vez o próprio eixo Y também está sendo considerado. Então a gente pode até prolongar aqui, ó, e fazer uma curva aqui também passando pelo eixo Y, só para ter uma ideia mais clara. Não. Aqui está na parte de trás, né? Assim. E esse aqui na parte da frente. Seria algo assim. Aí para poder fechar o desenho você faz. Eita. Certo? Ficaria mais ou menos assim. Aí qual seria o seu traço, né, da circunferência com a equação z igual a 4? Aí você simplesmente tiraria aqui as medidas, né? Aí digamos que z igual a 4 cai bem aqui. Então esse plano que passa bem aqui por z igual a 4 seria o traço. O plano z igual a 4, né? Significa que é um plano que intercepta apenas o eixo z aqui igual a 4, tá? Aí a figura que formaria, né, se você fizesse aqui o desenho certinho, seria simplesmente essa circunferência que aparece aqui em verde, ó. Eu estou rabiscando aqui só para ilustrar, ok? Pode não parecer, mas é o desenho de uma circunferência aqui, beleza? E como também dá para notar, apesar da precariedade da ilustração, que é uma circunferência centrada na origem, assim como está a nossa curva aqui, né? E o raio dela seria 4 raiz de 2, se a gente fosse tirar a medida certinha aqui para representar o raio, tá? Mas como é só para representar mesmo, não teria tanta necessidade assim, certo? Alguma dúvida até aí? Não? Agora vamos fazer outro traço no plano. Y igual a 2, para ver como é que ficaria, né? Então, antes de partir para o desenho, é interessante a gente descobrir como seria a equação, né, que descreve esse desenho que a gente vai fazer. Então, vamos lá pegar de novo a equação da quádrica, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8z, né? E onde tiver y na equação, eu vou substituir por 2, né? É isso que está dizendo. A intersecção, né, significa isso, né? Você fazer um certo jogo aqui com as variáveis. Você pega uma equação e coloca dentro da outra para descobrir o resultado das outras variáveis resultantes aí. Então, enfim, é igual um sistema de equações que vocês já estão acostumados, né? Aqui o que a gente está resolvendo é isso, ó, um sistema assim. Uma equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8z, né? E a outra equação é y igual a 2. Como é que você aprendeu a resolver essa equação? Ah, já está dando o valor de y, vou na primeira e substituo. Só isso. É apenas isso que a gente está fazendo aqui,
né? Então, o resultado seria x ao quadrado mais 0 igual a 8z. Então a gente tem uma parábola x ao quadrado igual a 8z. Certo? Aqui, ó, parábola. E como seria a representação? Né? Vamos fazer aqui do lado. Então, novamente, vamos pegar aqui o sistema y, z e x, né? A gente já sabe que a nossa quádrica ela representa um paraboloide elíptico, né? Já que está somando aqui, né? Então todas elas vão resultar em paraboloides e ainda por cima centrada aqui na origem. Então fica bem fácil de desenhar. O desenho é muito parecido com o anterior. Vou desenhar aqui primeiro ele em YZ. Aí ficaria assim. Né? Para cá. Aí como ele não está restrito a YZ, a gente pode representar assim, ó, continuando, né, o eixo X e fazendo um desenho. E aqui, ó, tá indo na parte de trás. Né? E esse aqui na parte da frente. Okay? Aí a gente fecha a figura aqui. Só para não ter que... Assim, a princípio é claro que ela se estende indefinidamente, né? Para o infinito. Mas a gente não precisa representar dessa forma. Fazer... Aqui. Melhorou muito não, mas saiu. Então, o que está dizendo? Y igual a 2, né? É onde a gente tem que fazer o corte. Então você vem no Y aqui, aí aqui digamos que aqui seja uma unidade e aqui 2 unidades, né? Então, o que é a equação Y igual a 2? É um plano que intercepta apenas o eixo Y, né? no ponto 2. Então seria algo assim, ó. Vamos ver se eu consigo representar isso. Aqui de preto mesmo? Não, preto não. Vou pegar de vermelho. Né? Então vai ter o centro passando por 2. Né? Vamos ver aqui, ó. Então ele passaria por essa linha, né? Esse plano. A gente pode imaginar ele interceptando esse paraboloide bem aqui, ó. Né? Aí continuando formaria aqui um desenho e aqui assim, né? Essa é a fatia que eu estaria tirando do paraboloide, beleza? Aqui, ó, seria essa parte pintada, né? Então essa superfície aqui dentro que eu desenhei seria o traço em y igual a 2. Ok? Quando eu imaginar aqui um plano, não sei se ficou claro para vocês, eu posso imaginar aqui um plano, fazer assim, ó. Opa. Todo um plano interceptando a nossa figura, a nossa quádrica. E nessa região aqui é um pedaço do plano que apareceria, né, o resultado da intersecção entre a nossa quádrica e o nosso plano y igual a 2. O resultado seria essa figura em verde aqui, que também é uma parábola. Né? Tá bem aqui, ó, dizendo o traço dela. Essa é a equação do nosso traço. Também é uma parábola. Ok? Não sei se ficou claro ou não, mas se tiver alguma dúvida, pode falar.
Vamos ver. Aí. Acho que é isso. Vocês têm algum questionamento, alguma pontuação a fazer sobre o que a gente discutiu? Tipo, Sim? essa letra C aí, eu só não entendi muito bem. No lugar do Y você colocou zero. Por quê? Em qual? Aqui, ó, na letra C, no plano Y igual a 2. Lá embaixo, a última coisa que você fez. Aqui? É, tipo, Não, não é 0 não, é 2. É porque ele tava bem assim, ó. mas equação você colocou zero no lugar do Y. Ah, sim, de fato, de fato. Desculpa, isso aí eu deixei passar. Realmente, você está coberta de razão, né? Isso não vai alterar lá o nosso desenho não, né? Só altera a figura. Tá? Deixa eu refazer essa parte aqui, bem observado. Então seria 2 ao quadrado, né? Então ficaria x ao quadrado mais 4 igual a 8z. Aí continuaria a ser uma parábola, seria uma parábola do tipo x ao quadrado. Cadê? Deixa eu ver se eu posso representar isso. Se eu representaria o papel desse 4, né? Como é que eu posso fazer isso? Tá. Vou fazer só um joguinho aqui, né, de algébrico mesmo. Seria x ao quadrado igual a 8z menos 4, né? Então, para deixar claro que eu ainda continuaria a ter uma parábola, basta colocar, por exemplo, o 4 em evidência aqui. Aí ficaria 2z menos 1. Né? Então, essa parábola ela teria os vértices dela seriam, primeiro, vamos ver, em x ela seria 0, né, porque intercepta aqui. Em y é o valor que a gente atribuiu já, né, que é o 2. Eu falo dessa parábola aqui, tá, que a gente desenhou. E em z, qual seria o vértice dessa parábola em z? E aí? O vértice, vocês lembram, é esse pontinho aqui, ó. Certo? Quando a gente faz lá o desenho da parábola assim, o vértice é essa ponta aqui. É o ponto de simetria, né, da parábola. Não, a gente não falou anteriormente que em x ela não intercepta o zero? Então você teria uma equação assim, ó, 0 ao quadrado igual a 4, 2z menos 1. Né? Ou seja, para isso aqui ser verdade, eu preciso que o 2z menos 1 seja igual a 0. Né? Logo, o 1 passa para o outro lado positivo, o 2 passa dividindo. Então z seria 1 sobre 2. Aí seria a terceira coordenada referente ao vértice dessa parábola que a gente obteve do traço. Ok? Aí vocês podem fazer o mesmo. Os outros casos eu não cheguei a fazer isso ainda porque eram todos centrados, né, tal. Então é evidente que o vértice ou o centro ou o que quer que seja, né, de ponto assim especial, aqueles pontos mais notáveis, eles seriam todos zero, né? Caso mais simples. Ok? E se a gente fizesse algo assim, ó, mais um exemplo. Vamos pegar essa superfície quádrica aqui, ó, x ao quadrado somado com 2y ao quadrado mais z ao quadrado mais 2x
mais 7y menos 4z menos 21 igual a zero. Olha o tamanho dessa equação, né? Então, o objetivo nosso vai ser identificar o traço, a equação do traço no plano y igual a 2. Né? Professor, Sim, mas a figura formada ali em cima não seria um cilindro, não? aqui em cima? É? Não, por quê? Pareceu com as características. Qual parte dela você acha que pareceu? Eu falo pelo formato, né? Porque se a gente Uhum. olhar ela abaixada, parece que é um cilindro cortado. Cilindro. Seria um cilindro cortado, né? Se em vez dessas curvas, né, convergirem para um único ponto, se elas continuassem, né? A gente tivesse algo assim, ó. Aqui embaixo é uma outra. Opa. Né? Formando um cilindro, né? A intersecção de fato, aí seria um formato diferente aqui, né? Seria um retângulo que a gente obteria, né? O resultado dessa intersecção, né? Mas eu pretendo abordar mais sobre essa parte, né? Que são as chamadas superfícies cilíndricas, já na próxima aula, porque já seria praticamente o final do nosso conteúdo, né? Aí daí em diante a gente só vai mesmo exercitar os conceitos, fazer exercícios, exemplos e por aí mais. Beleza? Beleza. E ali no caso do eixo Y, Ah, o senhor considerou o menos 2 também, né? O ponto menos 2? o ponto menos 2? Não, No caso, deveria representar a distância, não? não, isso se fosse o ponto menos 2, essa figura seria a mesma, só que bem aqui, ó. Negativo, né? Aí eu teria um desenho muito parecido, só que aqui do outro lado. Entendeu? Entendi. Então aí só Obrigado. mudaria mesmo a posição mesmo na figura, mas o desenho seria exatamente o mesmo, já que o paraboloide elíptico ele é perfeitamente simétrico, né? Assim, enquanto o que está do lado positivo também está do outro lado negativo, né? E assim vai. A própria equação mesmo nos diz isso, certo? Então vamos ver. Ah, tá. Identificar então o traço. Identifique o traço em y igual a 2. Então, fazendo uma substituição direta, né? O que significa o traço em y igual a 2? É você ir na equação da sua quádrica e onde tiver y você vai colocar o 2. É só isso, né? Então ficaria x ao quadrado mais 2 vezes, aí eu vou substituir depois, z ao quadrado mais 2x mais 7 vezes menos 4z menos 21 igual a zero, né? Então, onde tem y, a gente vai lá e coloca o 2. Aí o resultado disso, x ao quadrado, aí ficaria 2 vezes 4, né, que daria 8, mais z ao quadrado, 2x, mais 14 menos 4z, menos 21, igual a zero, né? O que dá pra gente somar aí? Aqui, ó, 8 com 14, né? Dá 22. 22 menos 21 dá 1. Então, tudo isso vira x ao quadrado mais z ao quadrado, 2x menos 4z mais 1 igual a zero. Aí eu pergunto para vocês, qual é essa curva aqui representada? Ela representa qual tipo de quádrica? Pense aí um pouquinho na manipulação, só enquanto eu bebo uma água e já volto.
E aí, conseguiram reduzir? Para a gente conseguir identificar de qual quádrica se refere? Isso aqui vocês podem fazer assim, ó. Por exemplo, pega esses termos aqui. X ao quadrado com 2x e 1. Né? Vamos colocar eles isolados. X ao quadrado mais 2x mais 1. Vou deixar até entre parênteses aqui. E o outro que sobra vai ficar z ao quadrado menos 4z e vou até somar alguma coisa aqui para continuar, para formar um quadrado perfeito, né? E aí? Qual número eu somo aqui, ó, dentro nesse espaço vazio que eu deixei para poder formar esse segundo parênteses aqui, um quadrado perfeito? 4. Seria o 4, 4 positivo. E o que eu faço além disso? Adiciona do outro lado. Exatamente, para nos equilibrar a equação, né? Então, eu gosto de resolver, é claro, existem fórmulas prontas, né, como vocês já devem ter visto, talvez em alguns arquivos e tudo, para poder fazer as superfícies aquelas curvas cônicas, né, para conseguir representar, tirar assim de uma representação aberta e colocar naquele jeito bem certinho para identificar logo de cara os valores de A e B, né? Mas eu não gosto muito de utilizar porque ao expressar dessa forma a equação, traduz melhor aquela ideia de que a equação ela funciona como se fosse uma balança, né? Então a balança tem que estar equilibrada, né? Os dois pratos aqui tem que ter o mesmo peso para estar equilibrado, né? É isso que torna o peso igual, né? Então se você colocou 4 quilos aqui nessa balança, precisa colocar 4 na outra também para manter o equilíbrio, né? Então as equações elas funcionam desse jeito. Então foi o que motivou o início, né, desse estudo. Então, qual é o quadrado perfeito que representa esse primeiro parênteses aqui? E aí? X Mais 1 ao quadrado, né? E aqui? Z menos 2 ao quadrado. Muito bem. Então, Professor, sim, aquele 1 ali é somado ali na equação x ao quadrado mais 2x mais 1. eu Ele peguei seria parte do raio? parte do quê? Do raio? Não iria para o outro lado negativo? Poderia, mas aí quando eu fosse fazer esse jogo aqui, ó, para poder transformar esse lado em um quadrado perfeito, eu não ia somar um desse lado, né? Aí ia precisar fazer o mesmo do outro lado, então não mudaria nada, sabe? Aí já que ele estava aqui, eu aproveitei ele logo, né, para trazer ele para cá e formar esse quadrado perfeito. Então, o que a gente tem aqui, gente? Que equação é essa? Representa que curva? X mais 1 ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado é igual a 4. Circunferência centrada aonde? No 4. Não, o 4 está referindo ao raio, né? Ela é centrada em menos 1 e 2. Né? Então, isso aqui, ó, circunferência com centro C em menos 1 e 2
e o raio igual a 2, porque 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, essa é a curva que serve de traço, né, para essa quádrica nossa aqui. Certo? Agora, outra coisa, e se eu quisesse descobrir quem é essa quádrica aqui? A gente ainda não falou nada a respeito, né? Ou seja, se o objetivo fosse descobrir qual é essa quádrica. Do jeito que está aqui fica difícil a gente visualizar, né? Afinal de contas a gente precisa descobrir se ela é uma das que a gente viu hoje, né? Que é o paraboloide ou paraboloide elíptico ou hiperbólico, ou se é uma das outras quádricas que a gente já viu anteriormente. Como é que a gente faz para reduzir isso aqui de um formato que a gente consiga identificar logo de cara? A ideia é semelhante ao que a gente fez acima, né? Vamos colocar os termos que dependem de x próximos, né? Fazer assim, ó, x ao quadrado mais 2x somado com alguma coisa para poder formar um quadrado perfeito. Aqui eu vou pegar também o, fazer assim, 2y ao quadrado mais 7y somado com alguma coisa para virar também um quadrado perfeito, mais z ao quadrado menos 4z, também somado com alguma coisa para virar um quadrado perfeito. Tudo isso igual a 21 positivo, que vai para o outro lado da equação. Certo? Então, vamos lá, né? O que eu preciso adicionar aqui, ó, nessa primeira equação para virar um quadrado perfeito? É o mesmo que a gente fez anteriormente, ó, 1, né? Então vamos colocar 1 aqui. Nesse outro lado, a coisa fica um pouco complicada, né? Por quê? Porque eu tenho um 2y ao quadrado, né? Não tenho y ao quadrado isolado ali. Então, a gente pode fazer assim, pode colocar o 2 em evidência, multiplicado por o y ao quadrado, né? Afinal de contas o produto tem que dar 2y ao quadrado, somado com, aqui eu coloco 7 dividido por 2. Né? Por quê? Porque quando esse 2 multiplicar esse termo aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai cancelar com 2 de baixo e eu vou voltar a ter o 7y de início. Certo? Então tudo com o objetivo de manter o equilíbrio, né, da equação. Somado com alguma coisa que vai virar um quadrado perfeito. Mas aqui z ao quadrado menos 4z. A gente já fez ali em cima, ó, que precisa somar o 4, né? Somando 4. Isso é igual ao 21. E eu já tenho esse 1 que eu somei aqui, né? E já tenho esse 4 que eu somei aqui também. Ok? Agora eu preciso descobrir qual termo que eu adiciono aqui para poder transformar esse termo em y em um quadrado perfeito. Né? Então vamos fazer. Aqui eu sei que vai dar x mais 1 ao quadrado. Aqui 2 vezes y ao quadrado mais 7 sobre 2y mais. E aí, gente, qual o número que vocês acham que entram aqui, né, que vai transformar todo esse parênteses em um quadrado perfeito? E agora? Basta vocês lembrarem o seguinte, para ser um quadrado perfeito, é y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, multiplicado pelo segundo, mais o quadrado desse segundo termo. Né? Tem um termo que entra aqui, né, mais o quadrado desse termo. Então, eu tenho 2y vezes alguma coisa que dá 7y sobre 2. Né? Então, que coisa seria essa aqui? Olhem bem,
7 sobre 4. Né? Quanto dá 2y vezes 7 sobre 4? O que vai acontecer? Ó? Esse 2 cancela com o 4, sobrando apenas 2 aqui, certo? Então você vai ficar com y multiplicado por 7 sobre 2, que é exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Então, esse segundo termo por qual a gente tem que multiplicar é o 7 sobre 2. Ou tem que somar, na verdade, né? Para isso daí virar um quadrado perfeito. Né? Mas é 7 sobre 2 sozinho? Ou, desculpem, 7 sobre 4. É o 7 sobre 4 sozinho? E não, é ele ao quadrado. Aí você tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tem um quadrado perfeito. Né? E aqui, z menos 2 ao quadrado, igual a 21 mais 1 mais 4 dá 27, né? Somado com esse termo que eu adicionei aqui, com 7 sobre 4 ao quadrado. Então, oi? Ah, é 26, verdade. Obrigado. 21 mais 5, né? Aí, presta atenção porque a coisa que eu mais erro aqui são essas operações mais elementares. Logo, temos x mais 1 ao quadrado somado com 2 vezes y mais 7 sobre 4 ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado igual a... Aí vamos fazer a continha aqui. Ó. Quanto é 26 somado com 49 sobre 16? Né? Quanto dá isso aí, gente? Você tem que fazer 26 multiplicado por 16 para saber, né? Então fica 36, vai 3, 12 mais 3 dá 15, 6 aqui 2. Então 6, 11, 4. 416, é isso mesmo? 16 vezes 26? Isso. 416 mais 46. 462. Então, 462 dividido por 16. Olha o tamanho dessa conta, né? Depois vamos visualizar essa figura lá no GnuPlot, só para ter uma ideia, né, do que a gente está trabalhando. Né? Então, e aí? Dá para saber já qual é essa quádrica? Sim ou não? Parece com alguma equação que a gente já viu anteriormente. Não precisa ser necessariamente da aula de hoje não, tá? Afinal de contas eu peguei esse exemplo aqui do nada aqui da internet. Eu nem sei exatamente de qual quádrica ele estava se referindo. Então, e aí, o que a gente pode fazer? Ó, no modo geral, você tem a soma de 3 quadrados, né, igual a um número. Que tipo de superfície isso gera pra gente? Isso aí está relacionado àquelas quádricas que a gente viu acho que foi na primeira aula, né? Isso aqui, na verdade, seria um elipsoide. Porque olha só, o elipsoide eu precisaria ter alguma coisa ao quadrado sobre A ao quadrado, mais outra coisa ao quadrado sobre B ao quadrado, e outra coisa ao quadrado sobre C ao quadrado. Tudo isso igual a 1.
né? Eu tenho isso igualado a 1? Não, não temos, né? Mas isso é o de menos, né? Fazer. Bastaria dividir tudo por 462 e multiplicar tudo por 16 para poder igualar a 1, né? Então, a gente já sabe que isso se trata de um elipsoide. Daria para reduzir ainda mais, né? Então, a gente pode fazer assim. Multiplica tudo por 16 primeiro, né? Aí a equação resultante seria assim, ó, 16 x mais 1 ao quadrado, aqui 32 y mais 7 sobre 4 ao quadrado, 16 z menos 2 ao quadrado, igual a 462, né? Aí aqui a gente vai e faz a mesma coisa. Na verdade eu esqueci de verificar uma coisa. Vocês podem ver se dá para dividir o 462 por 16, se dá uma divisão exata? Dá não, professor. Dá não? Dá não. Ah, então eu já ia testar isso, porque aí seria bem mais fácil, né? Aí agora você vai e divide os dois lados por 462, né? Aí a gente tem 16 sobre 462, x mais 1 ao quadrado, 32 sobre 462, y mais 7 sobre 4 ao quadrado, e 16 sobre 462 de novo, z menos 2 ao quadrado igual a 1, né? Aí, para deixar lá do formato certinho, né, como estava lá de um elipsoide, a gente ainda pode representar o seguinte, ó, só para poder simplificar as nossas contas, né, vamos chamar o 16 sobre 462, vamos chamar ele de A, por exemplo, né? Então, não, melhor ainda. Vamos chamar o 462 sobre 16 de A, né? Ou pode ser qualquer outro número que vocês imaginarem, né? Vamos chamar ele de A ao quadrado, né? Só para poder ficar mais clara a visualização. Aí por quê? Porque esse produto aqui eu posso representar como x mais 1 ao quadrado sobre A ao quadrado. E aqui seria y mais 7 sobre 4 dividido, né, tudo isso ao quadrado, dividido por, aqui seria A ao quadrado sobre 2, né? E aqui z menos 2 ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. O que eu fiz foi só para tentar reduzir mesmo a notação, a quantidade de números que aparecem aqui, né? Mas olha o que a gente identifica. Esse elipsoide, agora a gente vê claramente que se trata de um elipsoide, né? Tem dois desses coeficientes que dividem os termos do segundo grau iguais, né? A ao quadrado aqui, A ao quadrado aqui, e o outro é a metade, né? Então, já identifica que é um elipsoide, né? E que se você fizer um corte nesse elipsoide em determinado plano, você pode obter uma circunferência, né? E a equação da circunferência que a gente obteve é essa aqui, ó, né? Qual é o plano que a gente precisa cortar para obter essa circunferência? No plano Y, né? Ó, vamos desenhar aqui esse elipsoide lá no GeoGebra, para ter uma ideia mais clara. Então, peraí, cadê? Tá. Deixa eu passar aqui para vocês a tela. Desenhar esse negócio na mão assim, com números tão grandes, é meio complicado. Então, estão visualizando, né, a tela?
Ué. Está apagando, né? Deixa eu ver se vai desenhar em cima outra figura. Qual é mesmo a equação? É x ao quadrado. Deleta. Ai. Não. Pronto, voltou. Então vamos lá. X ao quadrado somado com 2y ao quadrado vezes y ao quadrado somado com z ao quadrado. Opa, somado. Mais 2x mais 7y menos 4z menos 21 igual a zero. Olha aí. Figura que a gente obteve, né? Ó, dá para ver de cima que não é uma esfera, né? Assim pode até enganar a gente, que a gente está vendo ao longo de um dos eixos apenas, né? Um dos eixos é claro que vai resultar em uma circunferência, porque você simplesmente, por exemplo, aqui ó, tirando o eixo y, né? Então onde tiver y eu vou anular, eu vou ter x ao quadrado somado com z ao quadrado, né? E outras coisas lá que a gente pode usar para poder completar quadrado e descobrir o centro, né? Aí, obviamente, vai resultar em uma circunferência. A gente tem a prova disso aqui. Aí, quando a gente anula, por exemplo, o termo em... deixa eu ver, aqui está anulando z, né? Aqui, quando anula em z, a gente vai fazer a manipulação de tal forma que você vai ter uma diferença de termos quadrados, né? Aí, por isso, que vai resultar em uma elipse, né? Com essas características aí. Certo? Aí se a gente fizesse um... Cadê? Nosso exercício a gente fez um corte em y igual a 2. Né? Aqui, ó, vamos ver se dá para visualizar. Ó, imagina um corte em torno de y. Y é o eixo z. Né? Qualquer corte feito em y significa que você simplesmente vai tirar o y da equação. Aí o que vai acontecer? Você vai obter sempre circunferências. Né? À medida que você vai definindo a distância que esses pontos estão do centro, do eixo coordenado, você vai ter o tamanho das circunferências aí, envolvidas. Né? Então aqui em y igual a 2 a gente obteve uma circunferência com qual centro mesmo? Era... Ou a gente não calculou? Que era menos 1, 2 e 2. Menos 1, 2 em x. Não, aqui é z, né? E 2 em z. Eu não sei se será esse o resultado ou não. Não, menos 1 estaria aqui, ó. Menos 1 em x e 2 em y. Seria bem aqui o centro. Né? Onde está a minha setinha. Mas, enfim, era só para ilustrar mesmo essa ideia. Vou colocar a figura desse jeito. Né? Para ficar claro que aqui no centro tem uma elipse, né? Que não é uma figura esférica, né? Se trata... Peraí. Sim. Esporte. É um elipsoide. Então,
Vocês viram que desenhar esse negócio aí na mão realmente seria bastante trabalho, né? A possibilidade de errar também seria altíssima. Então só vou colocar o desenho. Onde é que está? Ixi, não errei. É esse aqui. Certinho? Alguma dúvida até aí? Não? Bom, então nesse caso, gente, eu vou encerrá-la por hoje. Como eu disse, o nosso conteúdo está bastante adiantado, não tem por que correr, né, com ele. E se for possível, se der tudo certo, talvez até na sexta ou mais tardar na próxima segunda a gente já finaliza. E daí em diante as aulas que tiverem é só mesmo para trazer mais alguns exemplos mais elaborados, ver uma relação com outra coisa, né, com outros conteúdos, entendeu? Só para a gente exercitar mesmo esse conteúdo, né? A gente conseguiu, na prática, né, conseguimos fechar o conteúdo programado lá no início do semestre, né? Então, beleza, a gente encerra por aqui, tá? E na próxima aula a gente continua, ok? Boa noite, professor. Então, boa noite.